Tempo comum, 23º domingo, ciclo B, tema 92. Ouvir a Deus e falar dele. Pontos a meditar. 1. O milagre da cura de um surdo mudo. 2. Não devemos permanecer calados ante a ignorância religiosa. 3. Falar com clareza e simplicidade, também na direção espiritual. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A liturgia da missa deste domingo é um apelo à esperança, à plena confiança no Senhor. No momento de tribulação, o profeta Isaías levanta-se para reconfortar o povo eleito que vive no desterro. Anuncia o alegre retorno à pátria. Dizei aos covardes de coração: sede fortes e não temais. Eis que o vosso Deus trará a vingança e a retribuição. Ele próprio virá e vos salvará. E o profeta vaticina prodígios que terão o seu pleno cumprimento com a chegada do Messias. Descerrar-se-ão os olhos dos cegos e abrir-se-ão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os servos, e desatar-se-á a língua dos mudos. As águas jorrarão no deserto e as torrentes na estepe. Com Cristo, todos os homens são curados, e as fontes da graça, sempre inesgotáveis, convertem o mundo numa nova criação. O Evangelho da Missa narra a cura de um surdo mudo. O Senhor levou-o a um lugar à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois olhou para o céu e disse: Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, e falava claramente. Os dedos significam a poderosa ação divina, e a saliva evoca a eficácia que lhe era atribuída para aliviar as feridas. Ainda que a cura tenha resultado das palavras de Cristo, o Senhor quis utilizar, nesta ocasião, como aliás em outras, elementos materiais visíveis, para dar a entender, de alguma maneira, a ação mais profunda que os sacramentos iriam efetuar nas almas. Desde os primeiros séculos e durante muitas gerações, a Igreja serviu-se desses mesmos gestos do Senhor para administrar o batismo enquanto orava sobre a criança que era batizada. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te conceda que a seu tempo possas escutar a sua palavra e proclamar a fé. Nesta cura que o Senhor realizou, podemos ver uma imagem da sua ação nas almas. Ela livra o homem do pecado, abre-lhe os ouvidos para que escute a palavra de Deus e solta-lhe a língua para que louve e proclame as maravilhas divinas. É uma ação que tem início no momento do batismo, por intervenção do Espírito Santo, Digitus Paterni Dextere. O dedo da destra de Deus Pai, como chama a liturgia, mas que se prolonga pelo resto da nossa vida. Santo Agostinho, ao comentar esta passagem do Evangelho, diz que a língua de quem está unido a Deus falará do bem, porá de acordo os que estão desavindos, consolará os que choram. Deus será louvado, Cristo será anunciado. É o que nós faremos se tivermos o ouvido atento às contínuas moções do Espírito Santo e a língua preparada para falar de Deus sem respeitos humanos. Dois. Existe uma surdez da alma que é pior que a do corpo.
porque não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. São muitos os que têm os ouvidos fechados à palavra de Deus, e são também muitos os que se vão endurecendo cada vez mais ante as inúmeras chamadas da graça. O nosso apostolado paciente, tenaz, cheio de compreensão, acompanhado de oração, fará com que muitos dos nossos amigos ouçam a voz de Deus e se convertam em novos apóstolos que apregoem por toda parte. Não podemos ficar mudos quando devemos falar de Deus e da sua mensagem sem constrangimento algum. Antes, vendo nisso um título de glória, os pais aos seus filhos, desde a primeira infância e continuando depois, com dom de línguas, na puberdade e na juventude. O amigo ao amigo, com sentido de oportunidade, mas sem receios. Colega de escritório, aos que trabalham ao seu lado, com seu comportamento exemplar e alegre, e com a palavra que estimula a sair da apatia. O estudante aos colegas de universidade com quem convive tantas horas por dia. Os motivos para falar da beleza da fé, da alegria incomparável de possuir a verdade de Cristo são muitos. Mas dentre todos eles, destaca-se a responsabilidade recebida no batismo, de não deixar que ninguém perca a fé ante a avalanche de ideias e de erros doutrinais e morais que inunda o mundo e perante os quais muitos se sentem indefesos. Os inimigos de Deus e da sua igreja, manipulados pelo ódio imperecível de Satanás, mexem-se e organizam-se sem tréguas. Com uma constância exemplar, preparam seus quadros, mantêm escolas, dirigentes e agitadores, e com uma ação dissimulada, mas eficaz, propagam as suas ideias e levam aos lares e aos lugares de trabalho a sua semente destruidora de toda a ideologia religiosa. O que não deveremos fazer nós, os cristãos, para servir o nosso Deus, sempre com a verdade? Vamos permanecer impassíveis? Peçamos ao Senhor fé e audácia para anunciar com clareza e simplicidade as Magnalia Dei, as maravilhas de Deus de que somos testemunhas, como fizeram os apóstolos depois do dia de Pentecostes. Santo Agostinho aconselha-nos: se amais a Deus, atraí para que o amem todos os que se reúnem convosco e todos os que vivem na vossa casa. Se amais o corpo de Cristo, que é a unidade da Igreja, estimulai a todos para que gozem de Deus e dizei-lhes com Davi: engrandecei comigo o Senhor e louvemos todos juntos o seu santo nome. E nisto não sejais parcos nem tímidos, mas conquistai para Deus todos os que puderdes e por todos os meios possíveis, conforme a vossa capacidade, exortando-os, suportando-os, suplicando-lhes, conversando com eles e falando-lhes com toda a mansidão e suavidade da razão de ser das coisas que dizem respeito à fé. Não fiquemos calados quando tantas são as coisas que Deus quer dizer através das nossas palavras. Chegou o tempo em que se descerrarão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se abrirão, e o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo cantará. Esses prodígios realizam-se nos nossos dias com uma profundidade muito maior do que aquela que o profeta tinha previsto. Realizam-se na alma que é dócil ao Espírito Santo. São Marcos transmite-nos a palavra aramaica que Jesus utilizou. Éfeta, abre-te. É uma ordem que o Senhor nos faz chegar de muitas maneiras à intimidade da alma, sob a forma de um conselho imperativo do Espírito Santo. A boca deve abrir-se e a língua deve soltar-se para falar com clareza sobre o estado da alma na direção espiritual. Os que dispõem desse meio seguro de progresso espiritual devem ser conscientes da necessidade absoluta de serem muito sinceros, de exporem com simplicidade a sua situação interior, os seus desejos de santidade que os movem
e as tentações do inimigo, as vitórias que alcançam e os desânimos que os assaltam. E o ouvido deve estar desimpedido para escutar atentamente os vários ensinamentos e sugestões que o Mestre lhes quer fazer chegar por esse meio. Com essa sinceridade e docilidade, a batalha está sempre ganha, por mais difícil que seja. Com a duplicidade, o isolamento e a soberba do critério próprio, está sempre perdida. É o Senhor quem cura e utiliza os meios que quer, sempre desproporcionados. São Vicente Ferrer afirmava que Deus não concede nunca a sua graça àquele que, tendo à sua disposição uma pessoa capaz de instruí-lo e dirigi-lo, despreza esse meio eficacíssimo de santificação, julgando que se basta a si própria e que pelas suas próprias forças pode procurar e encontrar o que é necessário para a sua salvação. Aquele que tiver um diretor e lhe obedecer sem reservas e em todas as coisas, ensina o santo, chegará mais facilmente à meta do que se estiver sozinho, ainda que possua inteligência muito aguda e muitos livros sábios sobre coisas espirituais. Há um qualificativo que define perfeitamente como deve ser a nossa sinceridade nos assuntos relativos à nossa alma. Selvagem é a sinceridade do homem reto, sem duas caras, que não se importa de ficar mal, que sabe que é uma insensatez fingir ou dourar a pílula diante de quem lhe pode dar a orientação certeira para sair dos seus problemas, desde que os conte. Tens de amar e procurar a ajuda de quem orienta a tua alma. Na direção espiritual, põe a descoberto o teu coração por inteiro. Podre, se estiver podre, com sinceridade, com ânsias de curar-te, senão essa podridão não desaparecerá nunca. Se recorres a uma pessoa que só pode limpar a ferida superficialmente, és um covarde, porque no fundo vais ocultar a verdade, com prejuízo para ti próprio. Não nos esqueçamos, por fim, de que os conselhos que recebemos para nossa orientação espiritual são instrumento da ação do Espírito Santo na nossa alma. E que é por isso, não por nos convencerem ou para fazermos uma experiência, que os escutamos com docilidade, decididos a praticá-los a todo custo. Não te limites a falar ao Paráclito, escuta-o, reza-lhe assim: Divino hóspede, mestre, luz, guia, amor, que eu saiba acolher-te e escutar as tuas lições, e inflamar-me e seguir-te e amar-te. Na Santíssima Virgem temos o modelo completo de se escutar com o ouvido atento o que Deus nos pede, para pô-lo em prática com uma disponibilidade total. Na Anunciação, Maria entregou-se a Deus completamente, manifestando a obediência da fé àquele que lhe falava mediante o seu mensageiro, prestando-lhe o obséquio pleno da inteligência e da vontade. Recorremos a ela ao terminarmos a nossa oração, pedindo-lhe que nos ensine a ser muito sinceros, a ouvir atentamente tudo o que nos é dito da parte de Deus e a pô-lo em prática com docilidade de crianças. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.